Salve, salve, meus amigos! Vamos dar início neste momento ao nosso curso de Hermenêutica Constitucional e Técnicas de Julgamento. Presente em vários editais para concurso público, nesse mesmo Delegado de Polícia do Espírito Santo. Tem um conteúdo bem aprofundado sobre o tema, mas antes deixa eu deixar uma dica para vocês, né? Meu livrinho, Controle de Constitucionalidade para Concursos, ele tem um capítulo, mais 45 páginas só sobre o tema, beleza? Então fica ligado, a gente vai começar agora. É impossível terminar esse tema num vídeo só. Provavelmente passaremos de 5 ou 6 vídeos exclusivamente sobre o tema da hermenêutica constitucional, tá bom? Vamos começar então sem maiores delongas. Eu quero, antes, para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Zanotti. Anote meu Instagram, meu e-mail, pode mandar e-mail aí que eu estarei respondendo com o maior prazer, tá bom? Doutor e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Tenho vários livros pela editora Juspod, além do livro de controle. Também o meu livro de Delegado de Polícia em Ação. Muitos de vocês já conhecem, eu reputo essencial para quem faz o concurso voltado para as carreiras policiais, beleza? Vamos então na sequência agora tratar propriamente desse tema que é muito sensível para você que estuda para concurso público como um todo, não só para a carreira de delegado de polícia. A nossa proposta aqui é trabalharmos os principais e centrais elementos sobre o tema, para você conseguir, no dia da prova, marcar o seu tão desejado X, tá bom? Vamos então começar por esse tema que é interpretação conforme a Constituição. Meus amigos, um tema que eu quero trabalhar com vocês, antes volta aqui em mim, um tema que eu quero trabalhar com vocês, aquele essencial, é exatamente a distinção entre interpretação conforme a Constituição e declaração parcial de nulidade sem redução de texto, São temas bem próximos e que sempre quando cai em concurso cai exatamente a distinção entre os dois, as várias diferenças que existem para você identificar uma ou outra técnica. Vamos então começar primeiramente com a interpretação conforme a Constituição. Vamos lá, meus amigos. Ponto 1. Conceito. Ele diz respeito a técnica diz respeito à sua aplicação em normas plurissignificativas ou polissêmicas. O que são normas plurissignificativas ou polissêmicas? Vamos lá. Imagine um dispositivo legal, e que ele tenha várias interpretações possíveis. Normas plurissignificativas ou polissêmicas são aquelas normas que possuem uma, duas, três, quatro ou cinco interpretações sobre o tema. E a interpretação conforme a Constituição, portanto, ela vai buscar exatamente delimitar o resultado da interpretação, buscando a sua constitucionalidade. Imagine uma norma que tenha 3, 4, 5 interpretações. O ideal, muitas das vezes na Constituição, ele vai fixar uma dessas interpretações que ela se mostre de acordo com o texto constitucional. Observem o seguinte, nós temos na jurisprudência do STF não só a fixação de uma interpretação, às vezes a fixação de duas interpretações conforme a Constituição. Nós temos precedentes nesse sentido do Supremo Tribunal Federal, mas haverá sempre a fixação daquela ou daquelas interpretações compatíveis com o texto da Constituição Federal, tá bom? Então vocês têm que pensar no seguinte: dentre dessas interpretações possíveis haverá a fixação de uma ou mais no sentido da constitucionalidade da norma. E professor, haverá redução de texto? Como assim, meus amigos, redução de texto? O normal do controle de constitucionalidade é a redução do texto. Pegar um texto da lei, seja um artigo, seja ou mesmo um caput, ou um inciso, ou um parágrafo, e declarar na íntegra a sua incompatibilidade. E aquele dispositivo vai deixar de existir no ordenamento jurídico. Existe, portanto, uma redução daquele texto. Quando a gente fala, meus amigos, em interpretação conforme a Constituição, não existe redução de texto. Não existe redução de texto. A redução do texto, a declaração da inconstitucionalidade com redução de texto,
ela é propriamente uma regra geral. A interpretação conforme, então, ela foge dessa regra geral, já que nós não teremos essa redução do texto. O texto ele continuará intacto, né? Ele vai ter então a ele vinculada a interpretação que vai mostrar de que forma aquele texto ele será constitucional, tá bom? Observe o seguinte, um dos temas muito sensíveis é a questão da cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário é aquela prevista no artigo 97 da Constituição Federal, né? O que diz a cláusula de reserva de plenário? Somente o pleno de um tribunal poderá, no todo ou em parte, declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Né? Então, no exercício normal do controle de constitucionalidade, as turmas não têm o poder para afastar para declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Regra geral, tem exceções, né? A questão é a seguinte: quando nós trabalhamos a interpretação conforme a Constituição, eu preciso ou não fazer uso da declaração fazer uso da cláusula de reserva de plenário. E nesse ponto, o STF tem um julgado muito recente do final do ano passado, no início desse ano, em que ele falou que a cláusula de reserva de plenário ela não é obrigatória, uma vez que eu não tenho declaração propriamente da inconstitucionalidade, na medida em que essa técnica busca o quê? A declaração da constitucionalidade. E nesse ponto, um ponto que a gente tem que também, nessa linha de pensamento, um ponto que a gente precisa dialogar é exatamente esse último que estava no seu 4, o resultado da ADI. Regra geral, isso é o que vai cair em concurso público para você marcar o X, a regra geral da declaração da ADI é exatamente o que? A sua ADI ela será declarada, né, parcialmente procedente, ou em alguns casos também procedente. Nós temos também precedentes nesse sentido do STF, mas a regra geral é parcialmente procedente, como já inclusive caiu em concurso público, tá bom? Porque muitas vezes em sede de ADI, o que se pede? É a declaração da inconstitucionalidade. O STF não declara propriamente a inconstitucionalidade, mas fala de que modo aquela norma será constitucional, qual a leitura dela que será declarada constitucional. Então o STF não vai declarar a inconstitucionalidade, mas ela vai declarar parcialmente procedente, tá bom? Então, meus amigos, o que eu quero trabalhar com vocês, fechar desses elementos centrais da interpretação conforme a Constituição, é o exemplo. O exemplo previsto, né? O exemplo previsto na ADI 4815. ADI 4815. O que diz a ADI 4815? Vamos lá. A ADI 4815 ela tem relação direta com o artigo 20 do Código Civil Brasileiro. O exemplo que eu trouxe para vocês. Que diz o seguinte: salvo ser autorizadas ou ser necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, ou seja, essa é a exceção, né? Regra geral, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição da utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento sem prejuízo da indenização que couber. Ou seja, em tese, as pessoas têm total controle sobre coisas relativas à sua pessoa, né? Sejam eles escritos, a sua palavra ou mesmo publicação relativa à sua pessoa, na exposição e utilização também da imagem. Essa é a regra geral, ressalvado o que? Autorização, ou se for necessário, administração da justiça ou ordem pública. O grande problema nesses cenários que o STF teve que enfrentar foi a questão envolvendo muitas delas as pessoas públicas. Pessoas públicas, né? Por exemplo, Roberto Carlos, várias pessoas já escreveram biografias sobre Roberto Carlos. Nesses cenários em que nós estamos trabalhando com pessoas públicas, será que eu preciso ou não preciso da autorização dessas pessoas? Regra geral, sim, você precisa da autorização dessas pessoas, né?
de acordo com o texto da Constituição. Só que o STF ele colocou exatamente o contrário, né? Ele nesse ponto ele declarou ele utilizou a técnica da interpretação conforme a Constituição do artigo 20 e 21 para, abre aspas, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de expressão e de criação artística, declarar inexigível a autorização de pessoas biografadas relativamente às obras biográficas, literárias ou audiovisuais. Então, todas as interpretações, em tese, elas se mantêm intactas, né? E ele declarou interpretação conforme no sentido de vincular o dispositivo do Código Civil a essa parte do que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, esse dispositivo do Código Civil só é constitucional, né, se feito à luz desse precedente do Supremo Tribunal Federal. Então houve aí uma fixação da interpretação, no sentido de que as obras biografadas, né, elas não precisarão dessa autorização prévia para serem confeccionadas e publicadas, tá bom? Então, cuidado com esse detalhe aí. E eu quero trabalhar agora com vocês, avançando um pouco mais no estudo do tema, a questão relativa... antes, uma questãozinha de concurso aí para vocês sobre o tema, que diz o seguinte: VOF, o STF, utiliza-se da chamada técnica da interpretação conforme a Constituição para advertir o legislador de que o ato impugnado encontra-se em regime de transição para a inconstitucionalidade. Essa assertiva, meus amigos, ela é falsa. Essa técnica do qual o ato encontra-se em regime de transição para a inconstitucionalidade, nós vamos ver mais à frente no curso ainda, né? Então, não diz respeito à técnica da interpretação conforme a Constituição. Vamos seguir então para a nossa próxima técnica, que é a técnica da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Observe que ela também diz respeito a normas plurissignificativas ou polissêmicas. O que são normas plurissignificativas ou polissêmicas? Como eu coloquei para vocês em relação à interpretação conforme a Constituição, são aquelas normas que possuem 2, 3, 4 ou 5 interpretações viáveis, né? Contudo, diferentemente do que a gente viu na interpretação conforme a Constituição, aqui eu não terei a delimitação do resultado da interpretação. Observem o seguinte, eu tenho, igual fiz no slide anterior, várias interpretações possíveis, né? Aqui o que o tribunal vai falar é o seguinte: essa interpretação ela é inviável e somente ela não poderá ser utilizada, e todas as outras terão ampla liberdade de serem utilizadas, por exemplo, um juiz quando for interpretar e aplicar aquela norma. Então eu só tenho o afastamento de uma interpretação. Exatamente por isso que eu falo em declaração parcial de nulidade, né? Porque eu vou afastar somente aquela interpretação ou aquelas interpretações incompatíveis com o texto que a gente está trabalhando, tá bom? Então, muito cuidado com esse detalhe. Ainda sobre o tema, é importante verificarmos a existência ou não de redução de texto. Na interpretação conforme a Constituição, nós vimos que nós não temos redução do texto. E aqui, igualmente, nós não teremos, até por causa do nome da técnica, né? O nome da técnica é sem redução de texto. Então, não haverá redução de texto. Seguindo, e um tema interessante é a questão da cláusula de reserva de plenário. Na interpretação conforme a Constituição, nós não temos a incidência da da cláusula de reserva de plenário. Aqui nós teremos, tá bom? Isso foi decidido, inclusive, bem recente, por ocasião do ARE,
caso vocês queiram ver, 791932. A cláusula de reserva de plenário, ela é de observância obrigatória. Exatamente que a ADI, ela será julgada procedente. Eu tenho sim uma declaração parcial de nulidade. Se eu declaro a nulidade, a ADI é procedente e a cláusula de reserva de plenário, ela é de incidência obrigatória, tá bom? Vamos trabalhar agora com um exemplo. O exemplo ele é bem interessante, ele diz respeito a questões de âmbito eleitoral. E antes de trabalhar exatamente o julgado do Supremo Tribunal Federal, eu quero trabalhar com vocês o texto normativo no qual a técnica foi utilizada. Vamos lá. De acordo com o artigo 31 da Lei 9096, é vedado ao partido receber, direto ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ao auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, pertencente a essas quatro hipóteses, né? Observem que dentro dessa lista não se encontra não se encontra a pessoa física, né? Não se encontra a pessoa física. O caso, como eu coloquei, não se encontra de fato, só corrigindo, perdão, não se encontra as pessoas jurídicas, né? E o STF, ao utilizar essa técnica, entendeu o seguinte, abre aspas, ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para assentar apenas e tão somente a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 31, na parte em que autoriza, a contrário senso, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos. Ou seja, o que o STF fez? De todas as interpretações possíveis, ele está afastando qual? As pessoas jurídicas de fazerem a doação. Então, as pessoas jurídicas não mais poderão. Em tese, né? Em tese, o STF manteve as pessoas físicas, repetindo, todas as pessoas físicas. Por que eu estou falando em tese? E agora eu volto com vocês para o slide. Essa decisão abrangiu todas as pessoas físicas de fazerem doação. Só que em 2017 nós tivemos uma alteração e foram vetadas de fazerem doações pessoas físicas com função ou cargo público, né? Então, nós temos que a doação continua possível para pessoas físicas, né, que o STF não limitou isso, mas a lei posteriormente limitou as pessoas físicas no que diz respeito àquelas que exerçam cargos públicos ou funções comissionadas como um todo, tá bom? Então, observem todas essas diferenças em relação às duas técnicas apresentadas, e eu quero só para finalizar com os senhores trabalhar antes de trabalhar, eu quero só fazer essa questão de concurso que eu coloquei para vocês sobre o tema. Supondo-se que o artigo Z da Lei W contenha em seu texto uma expressão que a torne inconstitucional, o juiz deverá adotar a técnica da declaração conforme a Constituição, sem redução de texto, apenas para excluir a referida expressão. Se eu quero excluir uma expressão, eu não uso nem interpretação conforme a Constituição e nem a declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Então, a assertiva ela é falsa. Avançando agora um pouco, o que eu quero fazer com vocês é um esquema para facilitar o estudo de vocês. Vamos fazer aqui, né, uma distinção do uso das duas técnicas. A primeira, a interpretação conforme a Constituição,
e a segunda, que é a declaração parcial de nulidade, sem redução de texto. O primeiro ponto de distinção que nós vimos, ambas incidem, lembrando, em normas polissêmicas ou plurissignificativas. Mas a parte de distinção diz respeito, por exemplo, à delimitação do resultado. Na interpretação conforme a Constituição, nós vimos que existe uma delimitação daquilo que é constitucional. Ao passo que na declaração parcial de nulidade, essa delimitação ela não existe, o tribunal somente afasta aquela norma indesejada, né? O segundo ponto diz respeito à limitação hermenêutica do juiz. Do juiz que vai aplicar aquela interpretação conferida pelo tribunal. O juiz, ele encontra-se limitado, ele encontra-se vinculado à interpretação conforme a Constituição, em relação àquela interpretação que se mostra de acordo com o texto constitucional. Ele não está aberto a ir além daquilo que foi decidido pelo tribunal. Já na declaração parcial de nulidade sem redução de texto, não existe essa limitação pelo juiz. O juiz ele é aberto a interpretar a norma do jeito que quiser, desde que não utilize aquela interpretação afastada pelo respectivo tribunal, tá bom? Avançando sobre o tema, a questão da cláusula de reserva de plenário. Na interpretação conforme a Constituição, como nós vimos em decisão recente, né, do STF, a interpretação conforme a Constituição não aplica a cláusula de reserva de plenário, porque nós buscamos a declaração da constitucionalidade. Já aqui, a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97, aqui ela é obrigatória, porque eu declaro efetivamente a nulidade, eu tenho uma inconstitucionalidade a declarar, a inconstitucionalidade da interpretação, tá bom? E por fim, no que diz respeito à ADI propriamente dita, regra geral, como a doutrina bem coloca, ela é parcialmente procedente. E ao passo que aqui também a doutrina coloca que ela será sempre procedente, né? Então esse é um quadro, meus amigos, que vai delimitar todos os temas em relação aos pontos centrais que são pedidos em relação a essas duas técnicas, tá bom? Vamos continuar no nosso próximo vídeo, estudar essas técnicas de hermenêutica, interpretação e técnicas de julgamento como um todo. Então fica comigo, temos muita coisa ainda para trabalharmos. Na sequência, vejo vocês, um grande abraço, tá bom?